Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Roberto Botelho, sou hipnoterapeuta. Hoje eu estou aqui representando a Associação Brasileira de Hipnose para mais uma aula BH, falando sobre temas associados à hipnose. E hoje, gente, eu vou estar dando uma continuação de uma série de aulas que eu já estava facilitando, e hoje é especificamente a última aula dessa série de encontros, né? O tema que a gente está abordando são os elementos avançados da hipnose. Quando eu falo elementos avançados, gente, é um termo de marketing, tá? Saiba que não são avançados esses elementos, são elementos, na verdade, básicos. Só que são elementos básicos da estrutura de uma indução ericksoniana, né? Só que a ideia desses elementos básicos, avançados ou básicos que eu estou passando aqui, não é para simplesmente você saber isso daí. A ideia é você pegar esses elementos e associar isso com aquilo que você já faz na prática da hipnose clássica. Tá? Então, por mais que eu esteja ensinando elementos da hipnose ericksoniana, é para você associar com o que você faz na prática. Na hipnose clássica, quer dizer. Tá? Então, assim, ó, imaginem que o que eu estou ensinando aqui é para vocês aplicarem junto com a indução de Dave Young. Nada mais além disso. E qual que é o objetivo em associar os elementos, alguns dos elementos das induções ericksonianas com uma prática da hipnose clássica, gente? Primeiro, é deixar que aquilo que você está fazendo seja um pouco mais sob medida. Né? Sob medida em que sentido? A gente vai fazer uma indução clássica. Você vai ler um roteiro, você vai repetir uma indução. Né? Então, quando a gente vai fazer uma indução de Dave Elman, um falso aperto de mão de Richard Bandler, é aquilo e pronto. Né? Na indução ericksoniana não é bem assim. A nossa estratégia de indução vai depender do que está acontecendo agora com o nosso cliente. É um processo que ele é criado momento a momento, utilizando um feedback da reação da pessoa que está sendo hipnotizada. Então, a ideia é literalmente vocês aprenderem a desenvolverem algumas habilidades de presença para estar associando em conjunto com aquilo que você já faz. E segundo, com essas ferramentas, gente, você vai gerar uma expectativa mais adequada. Né? A gente já sabe que a expectativa é o centro, é o coração da hipnose, é o que faz, é o que serve de combustível para a hipnose acontecer. E geralmente a gente não gera uma expectativa tão adequada assim. Né? Então aqui vocês tecnicamente já aprenderam alguns desses elementos. E aí é o seguinte, gente, nas últimas aulas eu passei mais alguns conceitos de, como que eu posso dizer, elementos por si só. Hoje, gente, eu vou falar de questões mais linguísticas, mais de tom de voz, de linguagem não verbal. A aula de hoje vai ser um pouco menos profunda do que as nossas últimas duas aulas, tá? Eu vou estar ensinando conceitos que provavelmente todos vocês já tiveram contato, diferente das últimas duas aulas, que eu trouxe elementos novos. Hoje são elementos antigos, que vocês já sabem, mas a gente vai estar botando uma estruturinha dentro disso, um mapa, vamos dizer assim. Então, com certeza, vocês vão aprender bastante coisa aqui. Bom, vamos só rever o que a gente viu na última aula. Na última aula, a gente falou de divisão, de ligação e de S7. E hoje aqui a gente vai começar, gente, falando sobre linguagem não verbal. Galera, é o seguinte, a gente fala em hipnose, a gente sabe que hipnose envolve sugestão. Né? Se eu for dizer que hipnose é algo, hipnose é sugestão, é comunicação. Só que muitas vezes a gente fica preso àquela ideia de dar sugestões diretas, de dizer o que deve ser feito. Só que, gente, o que eu digo, a sugestão direta, é um pequeno pedaço daquilo que eu estou comunicando. É um pequeno mesmo. A gente fica tão preso a esse conceito de ficar dando sugestões que a gente perde a essência do negócio, que é o que vai além do que eu estou dizendo. Eu já cansei de dar esse exemplo para vocês, gente, mas vamos lá. Vamos supor que a pessoa. Eu estou na frente de alguém que está numa crise de pânico. Não vai adiantar eu dar uma sugestão direta para essa pessoa. Não adianta eu chegar para uma pessoa que está em crise de pânico e dizer, ô, fica calma aí. Não vai resolver. Não muda. Não adianta eu chegar para alguém que está depressivo e dizer assim, olha que o dia está lindo, olha que sol, a vida é maravilhosa, olha os parques de Curitiba, vamos viver a vida, vamos aproveitar, você vai ser amado. Não vai resolver. É óbvio que não resolve. Né? Então, assim, gente, linguagem, sugestão é diferente de emoção. São áreas completamente diferentes no nosso cérebro. Não adianta eu querer mudar o que é estado utilizando sugestão direta. Né? Córtex e as áreas límbicas
São coisas diferentes ali para a gente, né? Bom, então, gente, quando a gente faz hipnose, eu estou querendo estimular aquelas respostas que a gente chama de inconscientes. E o que, que são essas respostas inconscientes? São aquelas respostas que estão fora da minha tomada de decisão. Gente, a gente fala de inconsciente na hipnose, parece que é uma entidade. E não é. Inconsciente é o meu corpo. É o meu corpo. Quando eu falo com você. Vamos voltar um pouquinho. Existe um mito da hipnose, que é o de que na hipnose a gente acessa inconsciente. Isso não existe, gente. Não existe inconsciente a ser acessado com hipnose. O inconsciente já está sendo acessado a todo momento. Quando você fala comigo, quando você se comunica comigo, você tem um tom de voz. Você gestualiza, você respira, você tem uma expressão facial. Você não decide sua expressão facial, você não decide sua respiração, seu tom de voz, sua postura. Ou seja, o que, que é isso? É sua comunicação inconsciente. Eu não estou acessando inconsciente nenhum ao hipnotizar, porque o seu inconsciente já se expressa comigo. Hipnose é um processo de estimular o inconsciente, não de acessar o inconsciente. É um processo de se comunicar com esse inconsciente que já está comunicando, mas comunicar de uma maneira mais eficiente para poder modular ou trabalhar essas respostas que são do corpo. Quando a gente fala inconsciente, gente, são aqueles processos que estão fora da minha percepção ou tomada de decisão. E o que está fora da minha tomada de decisão? Os meus estados, por exemplo. Tá? Então, quando a gente fala de hipnose, envolve ter a consciência e a gente está estimulando aquelas respostas que estão fora da tomada de decisão. Basicamente é isso aí. Bom, e aí, gente, eu falei para vocês que linguagem, que a sugestão direta, ela não afeta muito bem esse nosso inconsciente, assim. Vamos dar um exemplo melhor. Eu tenho meu filho ele está correndo por aí, e eu posso virar para o meu filho e dizer assim, filho, não corre, vem aqui. Ele vai receber essa sugestão, ele pode aceitar ou não. Ou eu posso virar para ele e dizer assim, não corre! Conseguem perceber que a palavra, a sugestão direta foi a mesma, mas o significado da minha comunicação foi completamente diferente. O impacto do que eu disse foi outro. Gente, eu disse a mesma coisa, mas o impacto foi completamente diferente. Aquilo que eu estou dizendo a nível linguístico é isso aqui. O principal é a linguagem não verbal. É o meu corpo transmitindo essa comunicação de uma forma completa. O que eu digo por meio do impacto não verbal da minha comunicação é muito maior, é muito mais eficiente do que qualquer tipo de palavra que eu for utilizar, do que qualquer palavra. Gente, nós somos, a nossa evolução como espécie programou a gente, entre aspas, para a gente reagir muito mais ao grunhido de um animal do que a, a palavra por si só. Essa questão de linguagem verbal é novo no processo evolutivo comparado com a linguagem não verbal. Se a gente está no meio do mato, no meio da floresta, reagir a uma linguagem não verbal de um parceiro ou de um predador é muito mais importante do que saber o que o meu predador está dizendo ali para mim, né? Gente, uma cara de assustado diz muito mais do que a linguagem. Então, assim, gente, os animais, eles não comunicam palavras, eles comunicam conceitos. E a nossa linguagem não verbal vai comunicar esses conceitos por meio de sinais, né? Nosso tom de voz, nosso gesto, nossa postura, seja lá o que for, né? Então, ao hipnotizar, eu devo estar utilizando toda essa minha linguagem não verbal para gerar um impacto muito maior na minha comunicação, né? Com certeza. Eu vou dar um exemplo que eu já dei inúmeras vezes, mas vamos supor que eu vou hipnotizar alguém. Eu quero que essa pessoa relaxe. Se eu quero que essa pessoa relaxe, não vai adiantar eu hipnotizar simplesmente mandando a pessoa relaxar. Já vamos começar aí, gente. Já vamos começar aí. Ninguém força relaxamento. Se eu digo assim, relaxe 2 vezes mais, você não decide relaxar 2 vezes mais. Relaxamento não é cortical. Está fora da tomada de decisão. Então, se eu simplesmente digo relaxe mais, você não relaxa. Não relaxa. Bom, por quê? Porque é uma resposta inconsciente. Você permite que o relaxamento exista. Você não força a relaxar.
tá? Isso daí já é a primeira questão. Segundo, se eu tô relaxando, eu vou relaxar alguém, eu começo ali. Vamos lá, gente! Vamos relaxando, todo mundo desligando o corpo, mais um. Relaxa mais. Dois. Vamos desligando três. Você não vai relaxar. Por quê? Porque a linguagem verbal que eu estou transmitindo está totalmente desalinhado com a minha comunicação não verbal. Gente, o que eu estou dizendo é para você relaxar, mas a minha linguagem não verbal está passando uma comunicação completamente diferente. Por mais que eu mande você relaxar, você não vai relaxar. Se eu quero que você relaxe, o que eu vou fazer? Eu vou disparar relaxamento em mim. E eu vou comunicar esse relaxamento por meio de todo o meu corpo. Consequentemente, essa minha comunicação não verbal vai gerar um impacto muito maior na minha sugestão. Então, se eu quero que você relaxe, eu não vou, vamos lá, relaxando, desliga mais. Não. Eu vou, isso, relaxa o corpo, sinta-se ainda melhor, e por aí vai. Eu acesso o estado para você acessar esse estado depois. Essa, gente, é uma das principais chaves. Tudo que eu quero que o meu cliente tenha de estado, eu disparo em mim, ou eu finjo que eu tenho, e eu comunico isso transbordando por meio de toda a minha linguagem. Porque essa comunicação não verbal seria ali 90% da minha comunicação, comparado com, sei lá, 10% do que é aquilo que eu digo, tá? Bom, então, nossa linguagem não verbal transmite muito mais informação do que aquilo que eu realmente estou falando. Né? O meu tom de voz, o ritmo da minha fala, minha postura, minha respiração, meus gestos, minha expressão facial vai transmitir muito mais. Então, gente, eu preciso ser congruente com aquilo que eu estou querendo comunicar. Eu mudo meu tom de voz, minha linguagem não verbal, e você aceita a minha sugestão com mais facilidade. Né? E aí, gente, é o seguinte: a gente pensa às vezes que a gente tem que ficar imitando o Erickson. Hoje eu vou falar sobre usar monotonia, repetição, essas coisas aradas, mas assim, hipnose não é só falar devagar e baixinho, não, tá? Hipnose pode envolver você trazer energia e disposição por meio da sua linguagem, tá? Então, assim, se eu estou fazendo uma imersão com alguém, eu não vou, vai lá, volta com mais energia, mais e mais posição 2. Não, não. Eu vou cadenciando e botando energia no meu tom de voz. E vai tendo mais e mais energia. Isso. Vai se sentindo ainda melhor. 2, 3, vai tomando consciência do seu corpo. 4, isso. Então a gente vai utilizando no corpo e toda essa linguagem não verbal em conjunto, de forma congruente. Tá? Se eu quero trazer energia e disposição e estou com voz de monotonia, você não vai receber essa sugestão. Tá? Faz sentido, gente? Aí, se eu quero que o meu cliente se sinta confiante, obviamente, eu disparo confiança e comunico confiança para o meu cliente. Aí sim, as minhas sugestões vão ter muito mais eficiência. Né? Gente, isso que eu passei aqui faz parte daquela ideia de comunicação evocativa. Tá? Comunicação evocativa vai muito além do utilizar o tom de voz, né? É uma maneira diferente de se comunicar que a gente utiliza na hipnose ericksoniana, né? Mas saibam que está dentro. Só que está dentro dessa ideia aí de comunicação evocativa. Bom, alguém tem alguma dúvida aí, gente? Sobre a linguagem não verbal, utilização dela e por aí vai? Qualquer coisa, manda aí no chat. Vamos seguindo. O outro conceito que eu quero passar aqui para vocês é um conceito que praticamente todo hipnólogo já sabe, né? Que é a monotonia. Gente, monotonia é importante na hipnose. Né? Desde o início da hipnose, já existiam algumas pessoas que utilizavam monotonia. Nem todas, mas alguns, desde lá de trás, já estavam utilizando. Né? É comum a gente ver representações de hipnólogos antigos, tudo mais, eles com aqueles olhões arregalados, falando de uma forma repetitiva, igual, baixinho, tudo mais. A monotonia está ali. Né? O James Braid, a galera de Nancy, o Bernheim, eles pediam para a pessoa fixar o olho em um ponto e ficava dando a mesma sugestão de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, inúmeras vezes. Isso também envolve um processo de monotonia, né?
Então, assim, isso já está desde lá de trás na hipnose. Porém, gente, quem formalizou esse conceito de monotonia na hipnose foi o tal do Milton Erickson, né? O Erickson é o cara que colocou isso como um conceito dentro da prática de hipnose. E aí já vamos falar um pouco mais, gente. O que o Erickson faz é a mesma hipnose que a gente faz na hipnose clássica. A questão é que o Erickson ele foi falar sobre a forma que a nossa linguagem impacta o outro, né? Então, o Erickson saiu da ideia de Estado e foi para a ideia de como a nossa comunicação está dentro de todo esse negócio que a gente chama de hipnose, né? E aí, gente, é até engraçado eu estar falando de linguagem não verbal e logo depois vim falar de monotonia, né? Ah lá, a Elis falou, o próprio fracionamento segue a ideia da monotonia também. Sim, fracionamento tem a ideia da monotonia ali, né? Essa repetição. Inclusive, eu vou falar de repetição daqui a pouco, gente. Repetição, monotonia, essas coisas erradas, ó, tá tudo um do lado do outro ali, né? Bom, ah, tá, peraí. Beleza. Verdade, verdade. Eu lembro que quando eu estava na escola, na faculdade, na verdade, tinha uma professora que ela era uma professora japonesa. Ela era baixinha e ela ia dar aula com uma vontade. Ele dá aula com muita má vontade. Então ela chegava na sala de aula, ela virava para a lousa, começava a escrever na lousa, dar aula olhando para a lousa, falando em tom de voz baixo, sem mudar o tom de voz. Então a aula dela era assim, ela ia falando sobre álgebra linear, e ninguém queria saber de álgebra linear. E quando eu percebia, estava todo mundo viajando na maionese. Ela botava a turma para dormir, literalmente, gente. Na verdade, essa mulher era uma baita de uma hipnotista. Só que ela não jogava atenção para ela jogava atenção para a própria imaginação da galera. Por quê? Se isso aqui é chato, não tem que fazer, eu vou buscar prazer na minha mente. Basicamente é isso aí. Qualquer lugar é mais interessante do que estar tá assistindo essa professora dando aula. E aí, seguinte, gente, essa monotonia, ela gerou o que a gente chama de transe, né? De transe, gente. O transe, na visão ericksoniana, ele também envolve esses processos da dissociação, de eu me desconectar do presente, ó, para a imaginação, para a maionese. Aquele estado que eu entro quando eu estou viajando de carro, eu fixo meu olhar na paisagem, de repente a minha mente viaja, passa um tempo e percebo, caramba, já estou mais próximo de onde eu queria chegar. Isso é um transe para Milton Erickson, né? E é isso que aquela professora gerou nesses alunos. Literalmente, ela estava olhando para a lousa, falando baixinho, de forma monótona, quando percebe a sala inteira já se desconectou do que está acontecendo ali, né? Essa professora é ótima em colocar os alunos em transe, mas nesse caso, não de uma forma adequada, né? Se eu fosse o professor, eu queria outro transe ali. Bom, eu lembro, gente, quando eu era pequenininho, eu ia na igreja católica e eu não tinha interesse em estar lá na igreja, né? E aí, de repente, virava o padre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, Jesus Cristo, com seus apóstolos, e ficava nessa, e ficava, e ficava, e ficava. Gente, o que que eu fazia? Eu dissociava. Eu viajava na maionese. Né? Eu simplesmente fechava os olhos e ia para a minha imaginação. Isso que acontecia era um estado de transe. Isso é um estado de transe. Quando a gente fala de transe naturalista, é claro. Ou seja, essa monotonia que o padre estava gerando por meio da fala dele deixava aquilo lá chato e a minha consciência preferia ir para qualquer outro lugar, né? Isso também é um processo hipnótico. E aí, gente, bom, isso daí é o que a gente vai chamar de monotonia, né? Bom, você com certeza já esteve naquelas situações em que você está conversando com alguém, batendo papo, só que você não está afim de ouvir aquele papo. O que que acontece quando você está conversando com alguém e você não está afim de ouvir o papo da pessoa? Você desconecta. Passa alguns segundos aí você percebe, caramba, a pessoa está falando comigo, aí você volta. O que que é isso? É transe, gente. Eu tô no presente, tá chato essa conversa, tá monótona, minha mente, ó, viaja, de repente eu tomo consciência e volto ao meu corpo. Isso também é um transe Roberto, do cotidiano. Pode falar, Isaías. e quando é o contrário? A gente está Hum, conversando com alguém, a gente está uhum. explicando algo para ela e ela começa a bocejar. E ela não estava com sono antes.
Mas ela Uhum. começa a bocejar. Justamente isso que eu ia te perguntar aí. É a mesma coisa? Aí que tá. Eu não consigo dizer, Isaías, e ainda depende do contexto. Tá? Porque assim, se ela tá no meu atendimento, começa a bocejar, eu vou ficar feliz. Agora, se eu tô fora do atendimento, ela Não, começa a bocejar. fora do contexto terapêutico. Simplesmente você está conversando sobre assuntos de hipnose. E a Uhum, gente está conversando um com o outro, eu começo a explicar as minhas ideias, minhas teorias e tal. Aí quando eu uhum, vejo o meu parceiro que está comigo estudando, ele está uhum. bocejando. E não Então, é a aí primeira vez. faz sentido, faz sentido. O que eu teria que ver é a questão do esse bocejo vem porque a pessoa relaxou, porque eu posso relaxar porque tá legal conversar com você. Então eu tô aqui, tô de boa, meu corpo tá relaxando e o bocejo vem. Ou eu tô bocejando porque eu tô me desconectando da conversa e tô relaxando. Né? Então eu teria que ver. Porque se eu tô conversando com alguém que eu gosto, é natural que o meu corpo relaxe. Né? Então eu teria que ver assim, a questão contextual ali dentro dessa comunicação. Tá? Acho que é basicamente isso daí, isso. Bom, e aí seguinte, gente, o Erickson, ele aplicava monotonia a rodo. Ele aplicava muita monotonia. E essa era uma das estratégias que ele utilizava para gerar trânsito. Né? O que, que ele fazia? Ele tinha aquele cliente que era super resistente, né? Aquele cliente que era racional, lógico demais. O que, que ele fazia? Ele contava história. E ele ficava contando a mesma história, 40, 50 minutos na mesma história, falando devagar, falando baixinho. Gente, se você está me contando uma história chata e você enrola essa história por 40 minutos, é natural que a minha mente ó, decida viajar e entrar em transe, porque eu não quero ficar aqui ouvindo essa baboseira, né? A questão é o seguinte, gente, a monotonia, ela é um conceito que não se encaixa 100% na hipnose clássica. Em que sentido? Na hipnose clássica, a gente precisa que a consciência esteja direcionando o processo. Né? A gente fala que a pessoa que faz a hipnose. Na hipnose ericksoniana, não obrigatoriamente. A gente está estimulando essas respostas inconscientes. Agora há pouco, a nossa amiga Natalina, ela comentou um caso que ela estava hipnotizando uma pessoa. A pessoa dormiu, mas mesmo dormindo, roncando, ela estava respondendo ao que ela falava. Respondendo verbalmente ali, né? Ou seja, a pessoa não estava dormindo, ela estava em um transe profundo. Na hipnose ericksoniana, a gente utiliza isso. Na hipnose ericksoniana, gente, existe aquela ideia da consciência estar desconectada e o inconsciente reagindo. Tá? A consciência pode viajar para qualquer lugar. Se o corpo estiver reagindo ao processo, é isso que a gente vai utilizar. Né? Então, assim, monotonia pode ser utilizada. Na hipnose clássica, nem sempre. Quando vocês vão usar esse conceito de monotonia na hipnose clássica, gente? Vocês vão usar monotonia quando vocês estiverem fazendo a indução e quiserem começar a gerar fenômeno. Especificamente isso. Gera lá uma catalepsia na mão da pessoa, enche de história, 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 vai falando sobre transes, experiências de transe do cotidiano. Se eu for falando de experiência de transe cotidiano de uma forma monótona, eu vou estar evocando o transe por meio da minha comunicação evocativa. E essa monotonia vai fazer somente devagar. Consequentemente, se eu peço o movimento do motor, eu vou ter maior facilidade de gerar o movimento do motor. Gerar o movimento do motor, tudo acontece mais fácil depois. Né? É um exemplo, gente. Então, assim, sempre que você quiser gerar uma resposta de transe profundo, uma resposta fenomenológica, a monotonia vai entrar ali. Sabendo que a monotonia não vai entrar se você precisar daquela ideia de transe de atenção, de concentração. Tá? Seguindo. Já falei disso aqui. Beleza, beleza. Já falei tudo que eu tinha para falar sobre esse tópico. Alguma dúvida sobre monotonia, gente? Não, vamos lá. O próximo conceito é o conceito de ritmo. Gente, o ritmo também faz parte das estruturas das induções, tá? E se tem algo que faz a diferença na hora de fazer hipnose, faz a diferença mesmo, é você botar ritmo na sua comunicação. O ritmo, gente, ele é algo que já está presente em diversas partes da nossa experiência cotidiana. Meu coração bate em ritmo, minha respiração, a gente tem ciclos, ciclos do sono, o dia vira noite. Então, assim, o ritmo já está presente em tudo, gente. E o ritmo, dentro da hipnose, ele está associado à questão de segurança.
de previsibilidade, né? É essencial que se a gente quer gerar essa ideia de previsibilidade, a gente gere ritmo também, né? Inclusive, é comum você estar concentrado em alguma coisa, fazendo algo, enquanto o seu corpo está se movimentando de forma rítmica, batendo o pé, fazendo movimento com o dedo, com a mão. Isso vai acontecer o tempo todo com a gente. Então é o seguinte, gente, o ritmo, ele já está associado à hipnose, a estados alterados, desde lá de trás. Desde a antiguidade, a gente vai ver ritualísticas envolvendo o ritmo, né? Vamos pegar os xamãs, né? Os xamãs lá com a batida de tambor, aquele ritmo que a batida de tambor vai gerando, gente, isso é extremamente hipnótico, né? Uma mãe com um bebezinho no colo, ninando o filho, é ritmo, né? Inclusive, quando eu era bebê, eu dormia bem fácil com uma naninha com ritmo, com certeza. E é o seguinte, gente, se eu quero relaxar o meu cliente, o ritmo é uma boa ideia. Eu vou alterar o meu tom de voz para um tom de voz mais calmo, mais tranquilo, vou falar de forma compassada, e isso vai ajudar todo o processo hipnótico. Gente, o ritmo, somado à linguagem não verbal, é extremamente poderoso. Eu não sei se vocês sabem ou se vocês já viram, mas muitos hipnólogos antigos, gente, utilizavam metrônomos para fazer atendimento. Metrônomo. Você pega aqueles hipnólogos que atuam 20, 30 anos, eles têm metrônomos na sala, então eles vão começar a fazer indução, eles ligam o metrônomo e aí começa. E fica ali. Gente, isso é o suficiente para gerar alguns estados alterados, tá? E ajuda muito. Você pode usar metrônomo e vai te ajudar se você quiser, né? Já fiz alguns testes e eu acho incrível, gente. É muito legal mesmo. Quando eu boto um ritmo, gente, eu estou fazendo sempre igual. Se eu estou fazendo sempre igual a mesma coisa, isso gera previsibilidade do que vem depois. Essa previsibilidade faz com que a minha neurocepção, a minha busca de perigo ou de segurança, quer dizer, essa minha neurocepção, se eu estou em ritmo, vai fazer com que eu me perceba em segurança. Porque o que vai acontecer depois já é esperado. Se eu estou fazendo coisas diferentes a todo momento, o próximo não é esperado. Não traz a mesma segurança. Então, você falar em um tom de voz cadenciado, rítmico, tudo mais, isso vai gerar essa sensação de previsibilidade, segurança, confiança, favorecendo o seu processo de aceitação de sugestão, gente. Com certeza. Confiança, segurança, a gente pode fazer analogia com rapport, com IE7, com acompanhar e conduzir, ó. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Beleza. Então, se eu espero alguma coisa, se eu estou fazendo IE7, o IE7 funciona por isso. Eu estou fazendo sim, 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 o próximo já é esperado. O ritmo vai entrar nesse mesmo conjuntinho, gente. Essa regularidade do ritmo vai gerar previsibilidade, trazendo mais confiança e segurança no processo. Tá. Além disso, né, se eu botar um ritmo lento, vou estar facilitando o processo de relaxamento. Tem um cara que eu gosto muito na hipnose, que é um cara chamado Stephen Gilligan. O Gilligan ele foi um dos principais alunos do Milton Erickson. Ele criou a principal modelagem do Milton Erickson, né? O principal livro de hipnose ericksoniana com o modelo do trabalho dele é do Gilligan, que é um livro chamado Therapeutic Trances, The Cooperation Principle in Therapy. E é excelente esse livro, gente. O Gilligan, hoje, ele criou uma linha de terapia junto com o Dilts, que eles chamam de hipnose generativa, ou hipnose de terceira geração, né? Que é um processo inteiramente baseado em ritmo, né? É rítmico essa comunicação, existe uma musicalidade ali, né? É muito bonito ver isso acontecendo. Quando a gente fala de hipnose séria mais profunda, gente, o acompanhar e conduzir tá acontecendo em ritmo. Está acontecendo em ritmo. Quando a gente fala de E7, ele está acontecendo em ritmo. Quem aí acompanha com a gente o grupo de estudos do Atravessando? Gente, aquela ideia de eu ir fazendo non-awareness set, de eu ir jogando atenção para tudo que não é verificável, eu vou verbalizar na expiração do cliente. Isso vai gerar ritmo também. Né? Tá tudo associado, gente. Bom,
Aí, o nível master de rapport, gente, quando a gente vai falar de rapport, a gente vai aplicar técnicas que a gente chama de espelhamento, né? Então, um dos principais espelhamentos que a gente vai ter é o espelhamento da respiração, né? É a técnica mais avançada de rapport que a gente vai ter, é emparelhar a minha respiração com a respiração da pessoa que está sendo hipnotizada. E o que é emparelhar com a respiração? Botar ritmo também. Se eu estou falando no ritmo da sua respiração, o ritmo está ali. E eu vou falar na sua expiração. Meu tom de voz, minha comunicação vai estar tudo encadeado, com ritmo, né? Então, só de querer gerar espelhamento de respiração no processo de rapport, o ritmo já vai estar dentro. Né? Olha que interessante isso, gente. Tá. Então, a dica que eu dou é uma grande dica, gente. Ao fazer indução hipnótica, espelhe a respiração do seu cliente. Você vai respirar no mesmo ritmo que a respiração do seu cliente. E você vai falar, você vai dar sugestão na expiração da pessoa com quem você se comunica. A expiração é quando a gente fala, né? Então a pessoa vai inspirar, você vai inspirar junto. Quando ela for soltar o ar, você fala isso, e você relaxa, e você desliga ainda mais. Aí ela inspira. Você fica em silêncio, aí ela solta. Imagine seus olhos, suas pálpebras desligando e relaxando. Quando você perceber que está tão desligado, tão relaxado que não se abre mais, você vai tentar abrir e não vai conseguir. Isso. Ou seja, gente, a sua comunicação vai ficar esquisita, é óbvio. Porque você vai cortar a sua comunicação no meio enquanto a pessoa inspira. Porém, isso torna a comunicação muito mais hipnótica. Fica a dica, gente, ao fazer a indução hipnótica, emparelhe a sua respiração com a respiração do seu cliente. Fale durante a expiração do seu cliente. Essa comunicação durante a expiração vai botar ritmo naquilo que você fala. Já está junto já, não tem como fugir. É inevitável que a comunicação tenha ritmo se você está fazendo o espelhamento de respiração. Inclusive, falando de experimento de respiração, acho que a minha próxima aula vai ser de rapport. E aí eu vou falar de experimento de respiração, gente. Então já fiquem ligados que daqui a uma ou 2 semaninhas vamos ter essa aula aí. E aí é o seguinte, gente. Se ritmo é bom, ajuda, e a gente deveria estar espelhando o nosso cliente, saiba só de algumas questõezinhas. Olha, espelhar o cliente pela respiração vai deixar a comunicação esquisita. Deixa mesmo, não tem como, porque você vai estar interrompendo o que você fala no meio. Porém, deixa essa comunicação mais mágica, tá? Pode ter certeza disso daí. Com certeza vai deixar a sua comunicação muito mais mágica. Beleza. Alguma dúvida sobre ritmo, gente? Aí a gente chega no próximo conceito, que é a ideia de repetição. Gente, aqui eu já falei de linguagem não verbal, já falei de monotonia, já falei de ritmo. Agora eu estou vindo em repetição. Repetição está diretamente associado com tudo isso que eu falei. Com ritmo, que tem repetição, com monotonia. E por aí vai. Uma das coisas que a gente quer colocar dentro do processo hipnótico, gente, é justamente processos de repetição, ou que podemos chamar de eco. Vamos entender isso aqui. A repetição, o eco, gente, é tanto repetição daquilo que eu falo, né? Porque a gente vai estar fazendo um fracionamento, né? Dando a mesma sugestão várias vezes. A gente pode chamar isso de homoação, né? De ficar dando a mesma sugestão várias vezes. A gente pode chamar de compounding, né? Compounding, que é o termo que o Elman usa, né? De ficar dando o mesmo tipo de sugestão várias vezes, repetidamente. Isso também tem a ver com o que eu estou falando, tá? Mas existe uma ideia de repetição que vai além dessa ideia de compounding e de fracionamento, tá, gente? Que é o seguinte: é repetir o que o seu cliente traz como comunicação verbal ou não verbal. Essa repetição do que o cliente traz como comunicação verbal ou não verbal, isso pode fazer toda a diferença no processo hipnótico. Um termo que muitos hipnólogos vão usar para esse processo de repetição da linguagem verbal e não verbal é o termo eco. Gente, o que um eco faz? Se eu tô, sei lá, no meio de uma montanha, eu grito, o que o eco vai fazer? O eco vai repetir. Ele vai repetir aquilo que eu falei, né? O eco apenas repete. Basicamente é isso.
Então, uma dica que eu vou dar para vocês, gente, que faz toda a diferença, é você se imaginar como um espelho do seu cliente. E você vai estar espelhando, vai estar devolvendo aquilo que ele está trazendo de conteúdo para você como se fosse um eco, tá? Eu vou devolver aquilo que o meu cliente disse, utilizando o mesmo ritmo e o mesmo tom de voz que ele está trazendo para a gente. Eu literalmente vou imaginar que eu sou ele mesmo, ou que eu estou espelhando ele e vou devolver igual, né? Nada mais além disso. E repetir essa linguagem, essa comunicação do meu cliente, gente, isso pode fazer toda a diferença no processo hipnótico. Esse repetir, a gente já pode começar a associar com a ideia de E7 e a ideia de acompanhar e conduzir. Se você me traz algo e eu devolvo exatamente igual, o que é isso? Sim, é um E7. Isso é um acompanhamento. É um acompanhamento. Então, se o meu cliente vira e fala assim para mim, e aí a minha parceira, ela olha para mim com aquele jeito, ela faz aquilo e isso me machuca. Quando ele fala isso me machuca, isso que machuca, tem um grande significado por trás. Se eu quero que ele entenda que eu ouvi, que eu entendi o que ele quer dizer, eu simplesmente vou devolver. E quando ela fala isso para você, isso te machuca, eu vou devolver no mesmo tom de voz e perceba que a minha linguagem não verbal também está acompanhando meu cliente. Isso te machuca. Isso aqui, que é esse movimento, isso também é uma âncora. Eu estou devolvendo o que o meu cliente está trazendo com o mesmo significado. Eu estou retroalimentando. E esse devolver é um IS7. É um acompanhar o meu cliente. Tá? Então, assim, se você puder ficar devolvendo, espelhando o seu cliente aquelas palavras que carregam grande significado, você vai estar forçando o rapport, fazendo IS7, acompanhando o seu cliente, consequentemente, aumenta a abertura, conformidade e a facilidade do seu cliente aceitar suas sugestões, né? Então, gente, você atuar como um espelho do cliente, isso faz toda a diferença. Gente, todo mundo quer ser ouvido. Todo mundo quer ser ouvido, né? Quando o meu cliente diz que aquilo machuca ele, esse machuca é um negócio que é vago, né? Será que isso está machucando porque tem alguém apunhalando, porque estão dando soco, ou será que dói no peito dele? Eu não sei, né? A questão é a seguinte: quando eu devolvo para ele isso que machuca, ele se sente ouvido. Isso, todo mundo quer se sentir ouvido, gente. Isso faz toda a diferença na nossa questão relacional com os outros, que também tem a ver com rapport, também tem a ver com ESET, também tem a ver com acompanhar e conduzir. E assim o rapport fica mais forte. Bem isso, Isaías. Bem mais forte. Bem mais forte. Né? Tá, inclusive, gente, a gente pode pegar essa ideia de eco como um processo de rapport de espelhamento linguístico. É um rapport de espelhamento verbal. Ou seja, eu espelhando o que o meu cliente está trazendo para mim. Eu posso dizer que repetição aqui é espelhamento verbal. É técnica de rapport, não é? Quais são as técnicas que criam rapport? Espelhamento. Dentre elas, espelhamento de postura, espelhamento de respiração, espelhamento tonal, espelhamento linguístico. No caso, qual que é a melhor forma de fazer espelhamento linguístico? Repetindo, repetição, eco. Fica aí a dica para vocês, gente. Tem outra coisa importante aqui, né? Quando a gente faz o eco, quando eu devolvo para o meu cliente o que ele comunicou para mim, vai acontecer uma coisa. Ele vai prestar atenção no que foi dito. Né? Geralmente, gente, a gente verbaliza as coisas e a gente não nota o que a gente verbalizou, a gente não presta atenção no que representou. Quando eu devolvo para o meu cliente, eu dou tempo para o meu cliente lidar com essa informação que ele trouxe para mim. Jair, você quer perguntar alguma coisa? Tá certo. Qualquer coisa pode desmutar e perguntar, não tem problema, tá? Não, não, é que caiu a minha internet, então estou retornando agora. Mas Deu sem aquela, problema, Jair. aquela queda da internet. Sem problema, tranquilo. Vamos lá. Tá. Então a gente não tem costume de ficar percebendo a representação daquilo que a gente fala. Quando eu uso o eco, boto um ritmo nisso aqui, eu estou dando a oportunidade do meu cliente representar de novo aquilo lá. Ou seja, além dele poder tomar consciência, eu vou estar ampliando essa resposta do meu cliente. Eu vou estar ampliando. Se o meu cliente diz isso me machuca, eu devolvo, e isso te machuca, ele vai voltar a representar, vai jogar a atenção dele para isso de novo,
esse estado vai ser disparado e ampliado. Né? Então, quem trabalha com meta padrão, quem trabalha com essa ideia de recursos, estado problema, gatilho e tudo mais, vai ter muito benefícios para esse manejo quando você estiver utilizando o eco, a repetição. Então, quando eu faço eco, eu estou acompanhando e conduzindo e gerando rapport com o meu cliente. Mas que palavras que eu vou repetir, gente? Que tipo de coisas que eu devo estar repetindo do meu cliente? Você vai repetir, gente, tudo aquilo que parece importante, que você julga que parece ser importante para o cliente. Tá? Quando ele falar de recursos, de soluções, isso você deve devolver. E principalmente, gente, aquelas palavras que a gente vai chamar de palavras âncoras. Né? A gente não nota, na verdade, a maior parte dos hipnoterapeutas não notam que as nossas palavras são âncoras. Né? As palavras, elas carregam um conjunto de significado enorme. E quando eu verbalizo, algumas palavras vão trazer um conjunto de significados muito maior do que a linguagem por si só. Né? Esse exemplo do me machuca, esse me machuca diz muita coisa. Diz muita coisa. Esse gesto, esse tom de voz, esse machuca, isso é uma âncora. Quando eu devolvo isso aqui, eu estou disparando isso de novo. Né? Então, gente, utilizem as palavras para voltar a disparar essas respostas do cliente também. Então, você vai repetir o quê? Aquilo que é recurso, que é solução, o positivo para o seu cliente, para retroalimentar esse sistema, e essas palavras são âncoras, que disparam os estados, problemas, essas âncoras, os gatilhos, talvez, também. Né? E por aí vai. Tá. Então, vamos supor que eu trabalho com meta padrão de dessensibilização de uma forma conversacional, meio bate-papo. E aí o meu cliente, ele vira e fala assim para mim, e quando o meu chefe olha para mim daquele jeito, eu me sinto mal. E ele aponta para o peito dele. Eu, como hipnoterapeuta, se eu quero garantir que o estado do problema vai ser disparado, ou melhor, antes disso, vamos repetir essa frase. O meu cliente diz, e quando eu olho quando o meu chefe me olha daquele jeito, eu me sinto mal. Vamos lá, primeira coisa. O chefe olhar para ele daquele jeito, aquilo é gatilho. O chefe olhando daquele jeito para ele é um gatilho que vai disparar o se sentir mal. Eu se sentir mal. Se eu sei que aquilo é gatilho, porque eu percebi por meio da linguagem, da comunicação do meu cliente, eu quero disparar aquele estado de novo para ampliar, para eu poder trabalhar essa resposta depois, o que eu vou fazer? O meu cliente vai dizer isso para mim e eu vou devolver para ele. E você se sente mal. Ou eu vou apontar para ele, você se sente mal para o peito dele. Né? Eu vou estar devolvendo isso que ele trouxe, representando de novo para ele, né? Consequentemente, isso vai disparar. Na verdade, o ideal seria eu dizer assim, e quando o seu chefe olha para você, você se sente mal. Eu simplesmente estou espelhando e devolvendo para o meu cliente o que ele está trazendo para mim. Isso é um acompanhar. É um acompanhar. Tá? Isso vai favorecer todo o seu processo hipnótico. Só que eu não vou só devolver de qualquer jeito, né? Eu vou devolver no mesmo tom de voz, no mesmo ritmo, com a mesma linguagem não verbal, com os mesmos gestos, gente. Não adianta eu falar de uma forma diferente. Se eu falar de uma forma diferente, não vai rolar. Eu tenho que literalmente ser um espelho do meu cliente, né? A gente vai usar o eco para intensificar aquilo que a gente quer que seja intensificado também. E aí, vamos para um exemplo clássico, né? Se eu quero que o meu cliente relaxe, eu vou ficar devolvendo para ele aquilo que envolve relaxamento. O eco, gente, ele é uma estratégia de amplificação, né? Além dessa questão do acompanhar e conduzir. Um exemplo simples de estratégia ericksoniana para relaxamento, para gerar transe, gente, é o simples processo do eco. Você não precisa de nada mais além disso, né? Além de eco, eles chamam de revivificação. Né? Revivificação. O que seria isso, gente? Se você quer botar alguém em transe ou relaxar, basta você perguntar para a pessoa: Fulaninho, você faz algo no dia a dia que te relaxa? Descreve aí para mim. A pessoa começa a descrever e você vai devolvendo para ela aquelas palavras que geram esse estado. Eu quero fazer uma demonstração aqui disso. Eu não ia fazer, mas eu quero fazer. Alguém aqui tem alguma prática, faz algo no cotidiano que gera relaxamento, que quer participar dessa demonstração?
É bem simples. Pode desmutar aí, não tem problema. Vamos lá. Valdinei quer? Pode desmutar, Valdinei. Se você quiser, vem, vamos participar aí. Você tá mutado, Valdinei. Tá ok, agora sim, né? Isso, vamos lá, vamos lá. Valdinei, Bom, eu conta pra mim. Você relaxa como, geralmente? O que você faz que te relaxa? meditação. Meditação. Antes de tudo, Valdinei, percebe o seu corpo aí. Nota um pouco como você está se sentindo, você está agitado, você não está agitado. E por aí vai. Passa um scanner breve aí pelo seu corpo. Pouquinho ansioso por aquilo que você vai perguntar. Fica tranquilo que não é nada demais. Conta pra mim, Valdinei. Geralmente, quando você medita onde? Bom, exatamente aqui onde eu estou, né? Uhum, Tenho onde você está? procurado alguns lugares diferentes, sair de casa, ir num parque, alguma coisa. Mas, porém, fiz isso uma única vez, que foi semana passada, para ter uma Legal. experiência diferente. Mas, geralmente, pela manhã, sento aqui na frente do meu computador, coloco uma música e tento aqui me controlar, como é Uhum, que é? Me orientar, né? Para o dia, uhum, para algum assunto específico. Então, uhum. basicamente isso. Então, geralmente, você medita de manhã, você senta de manhã na frente do PC, liga uma música e começa a meditar. Perfeito. Isso. E quando você começa a meditar, você faz de olho aberto ou fechado? Fechado. Tá, então quando é de manhã, você senta na frente do PC, liga uma música, fecha os olhos. E como é quando você começa a meditar de olhos fechados? Tem um processo que eu desenvolvi, que se encaixou muito bem para mim. Isso baseado naquilo que a gente estuda, aprende na Uhum, internet e assim por diante, né? Mas começo com os olhos abertos, uhum. fixado em algum ponto, alguma coisa assim, Você fixa o trabalho olho a num ponto. respiração, Uhum, e após isso que eu fecho os olhos suavemente, continuo respirando. E uhum, o meu estilo de meditação é sim trazer um assunto a ser meditado em cima dele. Algo que eu quero uhum, refletir um pouco mais e não simplesmente deixar a mente livre para tudo, né? uhum. Então, uma das estratégias que você pode usar é estar ali sentado na frente do PC, fixar o olho num ponto e simplesmente permitir que você relaxe e lide com aquela questão. Perfeito. Ótimo. Valdinei, joga atenção para o seu corpo. Como você está se sentindo agora? Tranquilo. Muito bom. É só Já, isso. É só já isso. menos, já menos ansioso do que no início. Muito bom, Valdinei, muito bom. Eu vou explicar o que aconteceu aqui, gente. Vamos lá. Gente, seguinte, o Valdinei, ele tem uma experiência em meditar. Ele faz sempre igual, provavelmente é meio ritualizado, que a gente vai gerando um hábito ali. O que eu fiz? Eu fui jogando ele dentro da própria experiência de meditação. Então ele falava, eu sento aqui, eu ligo na frente do PC, eu ligo a música e fecho os olhos. O que eu fiz? Então você senta na frente do PC, liga a música e fecha os olhos. Isso. Que outra forma você faz? Ah, eu estou na frente do PC, eu fixo o olho num ponto e começo a meditar. O que eu fiz? Eu devolvo para ele. Cada vez que eu faço ele representar isso de novo, a atenção dele está onde? Naquela experiência que ele teve de meditar. Consequentemente, o estado de meditação está dentro dessa experiência. Se eu fizer ele imaginar toda essa experiência, o corpo vai reagir a isso daí. Consequentemente, ele vai acessar os estados dessa situação, gente. Então, assim, pelo processo biodinâmico, onde eu jogo minha atenção, meu corpo reage, o processo do eco é o quê? É eu ir devolvendo a própria experiência para ele jogando, para ele voltar para a experiência que eu desejo e o corpo reagir a partir daquilo. Nesse caso, para gerar relaxamento, mas eu posso usar para gerar o estado de problema, né? Então, se ele me fala que alguma coisa, sei lá, que quando o chefe dele olha com aquela expressão facial, ele se sente mal, se eu quiser disparar um mal, o que eu vou falar? E quando seu chefe olha para você com aquela cara, você se sente mal. Eu estou devolvendo, estou espelhando isso para o meu cliente. Então, gente, seguinte, tudo que eu quero amplificar, eu vou repetir. Tudo que eu quero acompanhar o meu cliente, eu vou repetir, eu vou devolver. E isso, gente, faz toda a diferença na experiência do cliente. Pode ter certeza. Bom, chegamos aqui no próximo tópico. O próximo tópico, antes de eu seguir para o próximo tópico,
Olha lá, o Isaías falou. E não precisa ser para o relaxamento necessariamente. Pode ser para voltar do trânsito, qualquer coisa? Certíssimo, Isaías, certíssimo. E assim, não só voltar de transe, não só relaxamento, mas para disparar estados. Né? A gente vai usar isso para disparar estados. Então, isso é uma prática conversacional, tá, Isaías? É um pulo na prática, né? Mas vamos supor que o meu cliente, ele tem recursos de confiança quando ele está no trabalho dele, sei lá. Não, vamos pegar uma outra situação. Ah, tá, o meu cliente, quando ele está no trabalho, ele tem que lidar com reuniões, ele tem que apresentar reuniões e ele não se sente confiante. Mas ele tem confiança ao estar conversando e brincando com o filho. Se eu quero disparar essa confiança, eu posso ficar perguntando para o meu cliente sobre a experiência onde ele tem essa confiança com o filho, devolvendo para ele, fazendo eco, consequentemente a confiança vai disparar. Eu posso usar esse recurso dentro de outros contextos. Né? Então, assim, o eco, a repetição, ela é multifacetada. Ela é realmente multifacetada. Traz vários benefícios ali. Pode falar, Isaías. Pois é, eu falei mais assim, não necessariamente para relaxamento, mas para Uhum. entrar num transe novamente. Sim, É, sim. eu participei de workshop rápido, assim, né? Eu Uhum. filmando, ou colocando em transe, aprendendo técnica e tal. E eu estava com um colega também filmando. E Uhum. eu sabia que tinha sido colocado em transe pela primeira vez. E Uhum. como ele estava do meu lado, eu, por experiência, né, da hipnose conversacional, eu fui fazer a experiência com ele, Roberto. Eu Uhum. perguntei para ele, eu filmando, né, lá o lance lá, e ele do meu lado. E eu perguntei para ele assim, fulano, Anderson, você entrou em hipnose outro dia, foi a primeira vez, e contando na história. Então tá, Uhum. eu filmando lá, e que tal tu acessar de novo esse estado? Ele não está sabendo de nada, que ele é a primeira vez que estava no workshop e tal. Aí que tal tu acessar esse estado, Leandro? Aí eu filmando, pode ser, aí tá. E aí, você já acessou? Eu filmando, nem olhar para ele. E que se eu der, Uhum. assim, comando, fazer a sua perna ficar um pouco mais pesada, o que, que você acha? Vai ficar ou não? Aí ele me olhou, virou e disse, a minha perna está ficando pesada. Aí foi muito interessante na hora, legal, bem bacana. Então eu Mandou cortei e ver. deixei rolar. Foi Muito muito bom, muito bom. interessante. E Por isso que eu te funciona, falei, funciona. relaxar, não precisa ser necessariamente relaxar, né? Mas fazer a pessoa entrar no transe e fazer acontecer de novo. Com certeza. Isso tem um termo técnico, Formidável. Isaías. Essa estratégia Isso, que você utilizou dentro da hipnose ericksoniana, a gente chama de revivificação, ou captação de estados de transe anteriores. Ou é revivificação, ou é captação de estados de transe anteriores. Pode ter outros nomes ali, mas geralmente é um desses dois. Que é literalmente você ficar fazendo esse reflexo para reviver experiências de transe passadas. legal, Né? vou até estudar esse agora, esse item. Valeu. Muito bom, muito bom. O Erickson, Isaías, ele tem uma passagem muito famosa, um caso famosíssimo do Monge. Né? O Monge é um cara que havia sido hipnotizado pelo Erickson, e um dia eles estavam em uma festa, em uma reunião ali, ele foi hipnotizar de novo, e o Erickson fez a mesma coisa. Ele começou a perguntar, viu, Monge, você já foi hipnotizado? Já. Conta para mim como foi. Como você estava sentado? Mostra para mim sua postura. Aí o cara, eu tava assim. E onde que eu tava quando eu fui te hipnotizar? Ah, você tava aqui do meu lado esquerdo. Ah, eu falava do seu lado esquerdo? É, falava do lado esquerdo. Então ele começou a jogar aquela experiência de novo para a pessoa joga atenção, o estado está dentro da experiência. Né? O estado dispara, o cara entra em transe automático. Funciona muito bem. Revivificação, eco, gente, também está aqui, ó. Tudo juntinho. Né? Bom, aí a gente chega no nosso último tema aqui de hoje. Não sei se é o último tema, deixa eu ver se é o último tema, gente. É o último tema. Esse tema, gente, eu até fiquei um pouco relutante de botar aqui, mas eu tive que pôr. Eu fiquei relutante por quê? Porque isso aqui merece uma aula inteira só para isso. Eu tenho uma aula inteira só para isso já, né? Por isso que eu fiquei relutante. Então saiba que eu vou pincelar só e que tem uma aula inteira gravada sobre esse negócio. Que é o tema. Roberto, Oi, qual é o livro que eu encontro esse item que falasse agora? Revisitação. qual livro? Sim, se tem algum específico ou não? Queria estudar um pouco mais sobre isso. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, só você vai conseguir isso em livros especificamente de Ericksoniano. Nunca vi isso em livro em português. Você Pois é, vai aquele que achar isso. pode ser lá?
Aquele que você já passaste? Oi? Aquele livro que você já passou, pode ser lá, então? Eu já tenho Eu alguns. acho que não também, viu? Porque isso é bem específico. Quem fala É, muito do eco, que vai ter isso de uma maneira mais formalizada, nos livros do Igor Ledorowski vai ter. Igor Ledorowski, vou escrever aqui o nome do cara. O Igor Ledorowski fala muito disso. já sei quem é o cara. Igor Ledorowski. O livro Training Trances, do John Overdorf, vai ter também. É, melhor escrever lá essa parte dele, hein? Entendi. Olha, eu não lembro de cabeça agora que outro livro vai ter, mas nesses livros brasileiros em português, gente, eu não sei algum livro que fala sobre isso. Vou ser bem sincero para vocês, tá? Bem Tá sincero. ok, tá ok. Tá? Depois eu vou achar e eu mando mais referências, isso, pode deixar. Valeu a explicação. Seguindo, seguindo, gente. O próximo tema é pressuposição. Pressuposição é um termo que provavelmente vários de vocês ouviram, já conhecem. Eu tenho uma aula inteira gravada só sobre pressuposições, gente. Mas hoje eu vou falar sobre pressuposições focadas nas induções. Tá? Por que eu falo focada nas induções? Porque pressuposição vai muito além de indução. Né? Pressuposição a gente vai usar para dar tarefa para o cliente, para gerar recursos, seja lá o que for, é multifacetado. Nesse caso, especificamente, como eu posso usar pressuposições dentro das induções hipnóticas. Pressuposição, gente, é um padrão linguístico de sugestão ericksoniano. Padrão linguístico de sugestão hipnótica. As pressuposições, gente, é um padrão linguístico que estão dentro das induções do Erickson. Não é apenas um padrão linguístico, gente, é parte fundamental das estruturas de uma indução ericksoniana. Mas o que é uma pressuposição? Pressuposição é quando eu utilizo uma frase, uma sugestão, onde eu estou pressupondo que algo já vai acontecer. É como se eu colocasse algo embutido dentro de uma sugestão, dizendo como se aquilo já fosse um fato, por mais que ainda não tenha ocorrido. Tá? Então, é eu falando que algo já vai acontecer de uma forma escondida no meio de uma frase. Né? Então, as pressuposições linguísticas ocorrem quando a gente sugere uma ideia ou um conceito, de forma que isso esteja embutido dentro de uma sentença. Só que aí a gente vai para a parte que importa. Se você responder a minha sentença, obrigatoriamente você está aceitando a sugestão. Então, vamos dar algum exemplo aqui de como ocorre uma pressuposição e como isso obriga você a aceitar uma sugestão. Então, se eu digo para vocês assim, se eu tô, sei lá, se eu vou dar uma tarefa de casa para vocês, e eu falo assim, gente, quando vocês forem reassistir a gravação dessas aulas e anotarem as dúvidas, vocês vêm aqui e tira essa dúvida comigo. O que eu estou falando? Eu estou pressupondo que você vai assistir essa aula de novo e que você vai anotar as dúvidas e tirar as dúvidas comigo. Eu não sei se você vai assistir de novo essa aula, mas eu já estou falando como se isso fosse acontecer. E aí, se eu termino essa frase e falo assim, tá tudo bem você vir tirar suas dúvidas depois que você reassistir essa aula? Você fala, não, tá tudo bem, pode deixar que eu venho. Você acabou de aceitar a sugestão de que você vai terminar essa aula e vai reassistir a aula depois. Tá? Então, a pressuposição envolve eu falar que algo vai acontecer como se isso já realmente fosse acontecer. Tá? A ideia disso, gente, é jogar a atenção do meu cliente de uma forma indireta. A gente pensa em hipnose ericksoniana, muitas vezes, como uma forma de dar sugestão para o subconsciente aceitar isso. E não é essa a ideia. Eu não estou dando uma sugestão para o seu subconsciente aceitar nada. Eu estou dando uma sugestão para direcionar a sua atenção. Para direcionar a sua atenção. Então, vamos pegar aquela frase e vamos elaborar um pouco mais dentro desse contexto. Deixa eu até pensar em uma frase mais adequada. Né? Se eu virar aqui para você e falar assim, ó, fulano, depois que terminar essa aula aqui hoje, você assistir a gravação, você vem para mim, me chama no privado e tira a sua dúvida. Tudo bem? E você fala, tudo bem. Se você disse tudo bem, você teve que aceitar todo o resto, que é, você vai terminar de assistir essa aula e vai assistir a gravação. Já está embutido essa sugestão. Se você me respondeu o que eu digo de vir falar comigo, querendo ou não, já está embutido de que você vai assistir a gravação e vai vir tirar as dúvidas.
né? Isso é um processo de pressuposição. E, gente, eu não estou falando isso para o seu subconsciente aceitar nada. Eu estou falando isso daí para quê? Para você jogar a sua atenção. Você joga a sua atenção, você representa, o corpo reage a essa representação. Dentro da hipnose ericksoniana não existe essa ideia de subconsciente aceitando sugestão. Saibam disso daí. Então, a dica que eu vou dar para vocês, gente, é o seguinte. Imaginem na cabeça de vocês que o seu cliente já está em transe. Simplesmente imagina que ele já está em transe, que ele já vai entrar no processo, já está no processo hipnótico e começa a verbalizar como se isso já estivesse acontecendo ou como se isso já fosse acontecer. Tá? Então, meu cliente está sentado na minha frente ali, antes da hipnose mesmo. Eu já vou começar a falar, olha, fulano, quando você sentar naquela cadeira e entrar em transe, a gente vai resolver isso, isso e aquilo. Olha que interessante. Eu estou pressupondo que você vai sentar naquela cadeira, vai entrar em transe. Então, a gente vai resolver isso, isso e aquilo outro. Né? Já está dentro da frase essa sugestão. Então, a ideia da sugestão é você verbalizar algo como se a ocorrência disso fosse inevitável. Inevitável. Você vai imaginar no futuro o que você quer que aconteça e vai verbalizar como se isso já fosse acontecer. Basicamente, é isso aí. E o simples fato de eu pressupor que algo vai acontecer vai direcionar a sua atenção para esse algo. Então, ao fazer uma pressuposição, gente, eu vou estar criando imagens, vou estar criando representações na mente do meu cliente que vai fazer com que a sugestão aconteça. Né? Não é, a sugestão não vai acontecer porque o subconsciente aceitou, não, mas porque eu representei e o corpo vai reagir a isso daí. Né? Beleza. Ô, Roberto, Pode falar, Valdinei. posso citar aqui um exemplo que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu estava numa outra cidade e uma moça ela gostaria de ter a experiência de ser hipnotizada. Ela foi indicada por um colega meu, né? E quando eu fui conversar com ela, ela estava muito ansiosa por estar vivendo, querendo viver aquela experiência, né? E ela começou a falar algumas coisas que incomodava ela, que algumas imaginações, algumas crenças, traumas do passado, foi misturando um monte de assunto, mas sem a gente começar de fato o A trabalho hipnose. ali da hipnose, né? Ela sentou na minha frente assim, começou a falar e botar tudo para fora. Num determinado momento, eu parei ela e falei assim: isso que você está comentando de uma pessoa que te persegue, que está sempre na sua mente e tal, você inclusive está vendo ela aqui, né? E ela falou assim: sim, ela está aqui, ela está aqui. Se encaixaria, isso que aconteceu, se encaixa nisso que você está falando também? Sim e não. É uma pressuposição, sim, mas isso vem mais de você pressupondo que a imagem estava lá. Se você, vamos supor que, na verdade, você acompanhou indiretamente. Isso foi um acompanhamento que o que você falou validou, que de fato estava representado. Né? Se você quisesse garantir que isso estivesse representado, não sei por qual motivo, se a gente quiser refinar um pouco essa prática, você poderia ter dito assim: quando você me fala isso, e imagina essa pessoa na sua frente, você quer dizer que parará, 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 ou você se sente de tal e tal forma. Né? O que eu estou falando? Eu estou pressupondo que quando você me fala, você imagina isso. Então, tarará, tarará, tarará. Né? Esse seria um pouco do refino, mas isso também é uma pressuposição. Você pressupôs que estava lá, disse que estava certo. Só que a ideia da E ela pressuposição confirmou. aqui, ela confirmou. Só que a ideia da pressuposição aqui vai um pouco além. Em que sentido, Valdinei? Eu vou pressupor para gerar. Para gerar. Essa é a ideia. Eu vou pressupor que algo vai acontecer para você representar e isso ser gerado dentro de você como resposta. Tá? Vai um pouquinho além, Por mas isso exemplo, também é uma Valdinei, pressuposição. Pode a falar. hora que o Roberto pediu para você jogar a sensação sua de relaxamento no corpo, ele pressupôs que você já sabia como existia esse relaxamento. É isso mesmo. É exatamente isso. Isso é uma pressuposição. Eu pressupus que existia relaxamento. Eu poderia perguntar, e aí, existe algum relaxamento? Aqui não tem pressuposição, mas se eu pergunto, aonde está o relaxamento no seu corpo? Se você jogar sua atenção, já está pressuposto que tem um relaxamento ali. Mas se eu pergunto, tem relaxamento? Não tem pressuposição. Mas se eu pergunto, onde está o relaxamento do seu corpo, eu pressuponho que existe um relaxamento no corpo. Consequentemente, pode ser que você aceite essa sugestão.
Perfeito. Basicamente é isso aí. Vamos lá. Então, assim, gente, exemplos de pressuposições. Lembrando, gente, que pressuposição vai muito além do que eu estou falando aqui. Essa minha aula aqui tem foco em pressuposição para gerar transe, para gerar hipnose. Tá? Então, assim, eu posso dizer algo do tipo: enquanto você está aí sentado e me ouvindo e entrando em transe, você pode aprender um pouco mais sobre como você lida com aquela questão que você veio resolver. Eu estou pressupondo que você está entrando em transe. Né? E notem, eu até comecei com IA7 aqui, né? Enquanto você está aí sentado e me ouvindo e entrando em transe. Né? Então, acompanhei, já botei uma sugestãozinha de pressuposição e joguei para onde eu queria atenção. Né? Quando eu faço isso, eu estou indiretamente criando a expectativa de que o transe já está acontecendo. Né? Tá, já falei disso daqui. Foco associativo indireto. Gente, eu não disse o termo, né? Mas quando eu falo que na hipnose ericksoniana a gente não usa essa ideia de subconsciente aceitar, né? Que a ideia envolve direcionamento da atenção, essa resposta do direcionamento da atenção, o Erickson chama de foco associativo indireto. Né? Por quê? Porque eu estou associando indiretamente alguma coisa ao seu foco de atenção. Né? Beleza. Tá. E aí, assim, gente, existe uma série de métodos diferentes, de estruturas diferentes para se fazer uma indução. Lembrando que o nosso foco aqui é gerar transe, é gerar hipnose, né? Então, a gente vai focar especificamente dentro desses contextos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou imaginar que meu cliente já está entrando em transe, ou vai entrar em transe, e eu vou verbalizar possibilidades de como isso vai acontecer. Né? Então, vamos dar exemplos aqui, gente. Enquanto você está entrando em transe agora, você é capaz de ouvir a minha voz e relaxar ainda mais. Enquanto você está em transe, eu estou pressupondo que você está em transe agora. Outro exemplo. Eu gostaria de saber, fulano, se você prefere entrar em transe rápido ou devagar. Se você me diz, eu prefiro entrar em transe rápido, você já pressupôs que você vai entrar em transe. Se você me responde, não, Roberto, eu prefiro entrar em transe de forma mais lenta, já pressupõe que você vai entrar em transe. Né? Vamos lá. Muito bem, fulano. Agora que a gente já conversou um pouco, eu gostaria de saber como você acha que será quando você... Como você acha que vai ser quando você sentar na poltrona e entrar em transe ali? Como você acha que vai ser quando você sentar na poltrona e entrar em transe ali? Se você me falar assim, eu acho que vai ser de tal jeito, você já está pressupondo que você vai sentar na poltrona e entrar em transe. Pode falar, Paulo. Sou eu. Oi, Roberto. Fala, Elis. Oi. Eu tenho um cliente que eu consigo fazer os processos com ele normal, mas ele tem medo de fechar os olhos. Então ele fica sempre, ele fecha um pouquinho, daqui a pouco ele abre e ele continua em transe e ele faz, ele acessa, ele traz as informações que eu preciso. De que forma eu poderia usar as pressuposições para que ele se sentisse mais confortável em fechar os olhos? Vamos elaborar aqui alguma sugestão. Vamos elaborar aqui em conjunto. Tá. Aqui a gente teria que fazer a questão de associar segurança com fechar os olhos. Ele diz que ele tem vergonha. Tá. Vamos pensar em possibilidades aqui. Então, você pode virar e falar algo do tipo para ele. Eu estou criando, então não tem estrutura aqui. Então, fulano, enquanto você estiver em transe aqui conversando comigo, ou melhor, não sei se vai ser legal isso daí. Pode associar com um sono gostoso, fazer É que eu usaria outra estratégia, eu não usaria a pressuposição, vou ser bem sincero. Nesse caso, especificamente, eu não sei se pressuposição seria a estratégia mais adequada. Porque a forma que eu vejo pressuposição seria assim, diretíssima, do tipo assim, quando você entrar em transe e fechar os seus olhos, ou melhor, quando você estiver sendo hipnotizada e entrar em transe, dessa vez você vai sentir... Não vai se encaixar. Depois a gente conversa, Elisa. Eu não usaria pressuposição, eu usaria outras estratégias. Mas eu sei que daria para usar pressuposição, sim. Eu tenho uma sugestão. Pode dar uma sugestão, Vi? É que já aconteceu comigo uma coisa parecida. A pessoa não queria fechar os olhos, porque ela dizia que ficava insegura e tal. Aí, eu não sei de onde eu tirei isso, mas foi de alguma aula que eu assisti. Eu disse, olha, quando a gente se priva de algum dos sentidos,
a gente acaba levando a nossa atenção para os outros sentidos. Então, se você Uhum. fechar os olhos, você ficar sem o sentido da visão, você vai focar melhor, você vai sentir mais as coisas à sua volta, né? Aí foi nesse sentido, assim, que Uhum. eu convenci a pessoa a confiar e fechar os olhos para ela ter uma percepção maior dos outros sentidos dela. Uhum. Eu faria de Legal. forma parecida, Vi. Eu faria de forma parecida. Por isso que eu falei, eu não sei se a pressuposição seria mais adequada. O que você fez foi trazer recurso por meio de uma ressignificação, né? E aí faz sentido. Faz todo sentido. Eu faria de uma estratégia parecida. Eu botaria um recursinho ali e mostrar, pode fechar os olhos ali, que tá tranquilo. Acho que basicamente eu iria para uma estratégia dessas. Muito mais do que ficar Bom, pressupondo. Pode falar, Jair. bom, bom, no meu caso, que eu já peguei um cliente assim, Hum, entendeu? Eu sempre mostrei confiança para ele. No momento do relaxamento, eu sempre colocava as palavras assim, né? Quer dizer, eu ainda coloco ele continua sendo meu cliente, né? uhum, Vou colocar como assim, fulano, para não citar o nome dele. Fulano, nesse momento você está no momento Roberto, tá? onde você deve estar. Não há necessidade de achar sentido no que ou do som da minha voz, o que a minha voz está dizendo, entendeu? O único sentido que você tem que buscar é respirar bem tranquilamente da sua maneira e respirando e tendo a certeza que você está sentado nessa poltrona, você está tranquilo, está em segurança, não há necessidade de abrir os olhos, não há necessidade de seguir, se você pode ou não seguir o que a minha voz está dizendo. Então, muito a bom. única coisa que eu peço é que você relaxe, fique tranquilo e tenha certeza absoluta que você está seguro no local, porque você está aonde você deveria estar. Você está Uhum, vendo o que você deve ver. Você está ouvindo o que você pode ouvir. Você está sentindo nesse momento uma tranquilidade, está te possibilitando a manter seus olhos fechados pela segurança que o bem-estar te trazendo nesse momento. E assim eu vou levando a minha terapia. honesto, Não sei se honestíssimo. serviu para alguma coisa, né? Mas uma experiência própria minha. O legal Uhum, é que essa experiência prova que a gente não necessita obrigatoriamente dos olhos fechados, né? Porque ele acessa e traz as respostas tranquilamente, muito facilmente. Mas eu percebo que ele gostaria de fechar os olhos. E uhum. aí, mas assim, eu até imagino como fazer isso, mas eu pensei que a pressuposição poderia ser uma ferramenta, né? Que fosse mais indireta, Então, assim. você Mas poderia pressupor antes, Elis, algo do tipo assim: ah, então dessa vez, quando você for hipnotizado e se sentir seguro para fechar os olhos, você vai ver que é muito fácil. Pode usar? Pode, vai ajudar. Né? Você está pressupondo que ele vai fechar os olhos e vai se Das sentir outras vezes. seguro. Então vai ser fácil. Dá. É que eu usaria outras estratégias ali, talvez fossem mais legais. Tem uma sim, mas estratégia, só gente. pra gente. Mas aí é um exemplo de pressuposição, então, Elis. Algo simples do tipo, ó. Então, quando você for lá ser hipnotizado, fechar os olhos, quando você for lá hipnotizado e se sentir seguro fechando os olhos, aí você conta para mim como vai ser essa experiência. Eu já estou Hum, pressupondo que vai acontecer. Pode e falar, que vai Michelle. ser seguro, que vai ser legal, né? Show. É. Eu não sei se isso seria uma predisposição, mas induzir a pessoa, tipo, sensação de olhos pesados, vontade de estar fechando os olhos, sinta que seus olhos estão pesando cada vez mais, Isso gera e você vai, expectativa, com certeza. vai tendo vontade de fechar os olhos devido ao peso. Uhum. Pode ser Seria usado. também? Não é uma pressuposição, mas pode ser usado com certeza. Com certeza pode ser usado. Não entra no caso da pressuposição, mas é uma estratégia válida. Com certeza absoluta. O Ou se Erickson, não, ou se pode não falar. poderia chegar, ou se não poderia chegar para o cliente e falar, a partir do momento que você sentar naquela poltrona, naquela E cadeira, fechar os olhos. relaxar, você não vai ter necessidade de abrir os olhos, porque você vai estar completamente seguro, num local seguro, no seu local, no seu presente ali, e eu vou estar aqui te acompanhando passo a passo, cada momento que você passar por esse processo. É uma Gente, suposição. isso é uma pressuposição, se encaixaria com certeza. O Erickson, gente, ele tinha uma estratégia
que nesse caso seria interessante, que não envolve pressuposição, mas que eu acho legal. E que ele não usava só nesses casos, ele usava isso para lidar com clientes resistentes, com aqueles clientes que são racionais demais. E quando eu digo racional, é a pessoa que está querendo forçar o negócio a acontecer, né? Eu falo isso, gente, porque é o seguinte, não é só a pessoa querer. Não é assim. A gente na hipnose clássica fala assim, ah, você não se engajou. Não, se a pessoa se engajou demais, não vai acontecer também. Porque se eu tô assim, não, eu tenho que relaxar, eu quero relaxar, quero relaxar, quero relaxar, ela tá saindo do relaxamento. Relaxamento não se força, relaxamento acontece. Se eu tô forçando, eu tô saindo do processo, né? Então, o Erickson tinha estratégias para lidar com as pessoas que estavam racionais, querendo forçar o negócio a acontecer racionalmente, né? Ele utilizava o método de sobrecarga. E, nesse caso, Elisa, a sobrecarga seria interessante, do tipo assim, fulano, eu não quero que você se mexa, eu não quero que você mova o seu olho, eu não quero que você fale, algo do tipo. Diz para ele ficar de olho aberto e forçar o corpo a ficar imóvel de olho aberto. O que é isso? É ele jogando a atenção dele para fazer o corpo ficar parado. Isso sobrecarrega a consciência e faz com que as sugestões sejam aceitas ali. Né? Esse excesso de atenção faz aquele mesmo efeito da visão periférica. Jogar pelo negativo também, né? Você não precisa ficar com os olhos abertos, você não precisa Exatamente. relaxar, você não precisa nem prestar atenção na minha voz. Exatamente. Porque se a pessoa está ali assim, o não aí entra bonito, né? Mas aí que a pessoa, se a pessoa está forçando não, mas eu tenho que relaxar, eu tenho que relaxar, tenho que relaxar, esse diálogo interno faz com que o processo se sabote, né? Então não é só a pessoa querer, não é só querer não. Às vezes a pessoa está engajada, mas não acontece pelo excesso do engajamento consciente, né? Nesses casos, se eu faço a consciência se preocupar com não mover o corpo, não mover os olhos, já preenchi de atenção, fica mais fácil dela estar seguindo o resto, né? Isso vai diminuir a faculdade crítica, né? Era uma das estratégias do Erickson, junto com a confusão mental, sobrecarga e por aí vai. Né? E eu Inclusive, percebi, Roberto, que o fato de eu não ter demonstrado nenhuma resistência com o fato de ele não fechar os olhos, ele foi relaxando o corpo, ele foi respondendo e deu um motor tranquilo. Ele via o corpo dele relaxado, os olhos assim vagos, mas abertos, né? E aí, no final da terapia, que ele falou, já tinha feito todo o processo, estava tudo indo bem. Aí, no final, que ele foi querer dar uma justificativa por não fechar os olhos, né? Dele, desculpa, eu tenho vergonha de fechar os olhos. Eu me sinto como se eu estivesse nu. Aí eu já pensei, olha o inconsciente dando um recadinho aí de algo que eu preciso olhar, né? Faz todo sentido. A própria vergonha de fechar os olhos talvez foi um pedido de, preciso resolver isso para eu me sentir mais à vontade. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Talvez se forçasse a fechar os olhos, geraria até problema ali, né? Que ele ia diminuir o conforto com relação ao seu processo, né? Que legal, Elis. Que legal. Legal mesmo. Gente, seguindo aqui. Vamos dar vários exemplos aqui de pressuposições. Então, a gente vai ter o primeiro tipo de pressuposição ali que a gente pode usar, que são os famosos double binds, né? Double bind é um termo que veio originalmente do Bateson, não foi do Erickson. O Erickson agregou ao que ele fazia, né? E o double bind é a dupla escolha, a famosa dupla escolha, né? Você vai abrir possibilidades para o seu cliente de respostas, só que você vai limitar essa quantidade de respostas. Consequentemente, se ele aceitar uma das duas, ele aceitou a sugestão ali, né? Então, vamos pensar em exemplos de double binds, né? Fulano, você prefere entrar em transe estando relaxado ou não? Você vai entrar em transe ouvindo o que eu falo ou concentrado nos seus pensamentos? Você prefere ir entrando em transe agora, fulano, de olhos abertos ou de olhos fechados? Você prefere entrar em transe, fulano, e entrando em transe agora que você está sentado aí nessa cadeira ou quando você sentar na poltrona ali? Né? Esses são os exemplos de double bind. É você oferecer opções onde qualquer opção que ele aceitar vai envolver ele acessar o estado de transe. Basicamente é isso. Se houve aceitação de uma das opções, o transe, querendo ou não, vai estar dentro. Bom, o próximo tipo de padrão de pressuposições que a gente vai ter é o supor que algo acontecerá em breve, né? Que não aconteceu, que vai acontecer em breve, que é inevitável. Então, vamos pegar exemplos aqui. Antes que você entre em transe, fulano, deixa eu te explicar um negócio, a mente consciente, a mente subconsciente, a mente inconsciente. Aí eu vou lá e falo sobre a lei da mente. O que eu estou pressupondo aqui?
que antes de você entrar em transe, olha isso aqui que eu tenho para te mostrar. Eu estou pressupondo que você vai entrar em transe daqui a pouco. Né? Outro exemplo. Fulano, conta para mim, você já entrou em transe antes de hoje? Olha, Roberto, eu ainda não entrei. Se ele me responder, Roberto, eu ainda não entrei, ele está pressupondo que ele vai entrar em transe hoje. Né? Que é inevitável ele entrar em transe hoje. Outro exemplo. Enquanto você está entrando em transe agora, fulano, saiba que você vai se sentir muito bem à medida que o processo segue. Enquanto você está entrando em transe, eu estou pressupondo que você está entrando em transe. Na verdade, eu coloquei esse exemplo no lugar errado. Né? Isso é uma pressuposição, mas não é de que algo vai acontecer em transe, algo em breve. Né? Seguindo, você não precisa ter pressa para ir entrando em transe. Antes de você entrar em transe, tem alguns mitos que eu preciso desmistificar aqui para você. Eu estou pressupondo que o transe vai acontecer daqui a pouco. Também é pressuposição. O outro padrão é supor que algo já está acontecendo, né? Então, você pode entrar em transe mais profundo ainda agora, porque parará, porque você ouve a minha voz, porque você veio disposto a resolver o seu problema, né? Outro exemplo. E enquanto isso, o seu inconsciente te ajuda, ou melhor, enquanto você vai relaxando agora, você pode ir ouvindo o que eu falo e descobrir novas maneiras de lidar com isso. Né? Ou, enquanto você vai aprendendo ainda mais sobre isso agora, você pode me dizer o que te afetava ainda mais sobre isso no seu passado. Ou, enquanto seus músculos estão desligando, você pode ir indo mais profundo no transe agora. Eu estou pressupondo que os seus músculos estão desligando. Né? Ou não entre muito em transe depressa agora, você pode ir aproveitando a viagem. Eu estou pressupondo que você está entrando em transe profundo agora, só que você pode com calma aproveitar isso daí. Né? Beleza. Nossa, eu coloquei uns exemplos fora de ordem aqui, nada a ver. Tudo isso é praticamente gerar uma pegadinha, né? É uma pegadinha, com certeza é uma pegadinha. Literalmente, né? O exemplo do double bind, gente, com filho é maravilhoso, né? Ô, filho, vem cá. Você prefere arrumar essa zona aí que você fez agora ou depois de almoçar? Se ele responder que é depois de almoçar, já está pressuposto que ele vai arrumar a zona que ele fez. Em venda seria, prefere pagar no crédito ou no débito? Já que você vai levar esse produto, você prefere levar no crédito ou no débito? Né? Ou já que você está se sentindo confiante para comprar isso, você prefere de tal ou tal forma? Né? Então, olha que interessante, dá para utilizar para caramba isso daí. Gente, pressuposição vai muito além de levar para transe, tá? Tem outros padrões que eu nem coloquei aqui. O negócio é muito, muito multifacetado mesmo. Bom, a gente vai ter o que a gente vai chamar de predicados da consciência. Né? O predicados da consciência é tudo aquilo que envolve a gente jogar a atenção da consciência para algo, né? Então, é o perceber, o notar, tomar conta de, o realizar, que a gente não usa muito no português, né? E por aí vai. Tem a ver com perceber, né? Então, predicados de consciência. Exemplo, e você percebe que você está indo ainda mais profundo agora. E você nota que seu corpo está relaxando ainda mais. E você sabe que você pode ir ainda mais profundo, não é mesmo? À medida que você está sentado nessa poltrona, você pode perceber que seu corpo já está relaxando. O que eu estou falando, gente? Estou botando um monte de frase que pressupõe que você vai notar que algo está acontecendo. Né? Outro exemplo que eu posso dar é o exemplo que o Paulo Chesini trouxe aqui. Né? Aquela ideia de que eu pressupus que o transe está acontecendo, ou que o relaxamento já está acontecendo ali. Né? Ao invés de falar, viu, e aí? Você consegue achar, ou melhor, vamos pegar esse exemplo de problema, né? E aí? Como você se sente agora? Ao invés de perguntar como você se sente agora, eu vou perguntar, e aí? Onde está o desconforto no seu corpo? Eu estou pressupondo que existe o desconforto. Eu não estou perguntando se você acha o desconforto, ou se existe o desconforto. Não. Estou perguntando onde está. Estou pressupondo que existe o desconforto. Que eu disparei o estado do problema ali. Então, isso é um exemplo de pressuposição. À medida que você está sentado nessa poltrona, você pode começar a perceber que seu corpo relaxa ainda mais.
À medida que você está sentado nessa poltrona, você pode começar a perceber que seu corpo já está relaxando, né? Então, eu estou jogando atenção e fazendo você perceber que tinha coisas que você não notava que já estava acontecendo. Então, pressupus que estava acontecendo e que você vai notar isso agora. Você já pode ter se perguntado o quão profundamente você irá entrar em transe agora. Enquanto ouve o som da minha voz, seu corpo relaxa ainda mais. Quando você perceber o transe profundo que está agora, você vai notar que essa habilidade está dentro de você. Enquanto o seu corpo fica ainda mais pesado, você pode se tomar consciência que você já está em transe profundo. E por aí vai, né? Bom, então assim, gente, tecnicamente acabamos o conteúdo. Vou falar mais algumas coisinhas aqui. Mas dentro de tudo que eu disse, gente, a ideia é o seguinte, dentro de todas as últimas 3 aulas, né? O processo de hipnose é um processo de gerar expectativa. O coração da hipnose, ele não deveria ser acessar um estado de transe, ele deveria ter expectativa de que coisas vão acontecer. Então, a gente vai colocar essa série de elementos que eu introduzi para vocês, literalmente, para fazer essa manipulação de uma expectativa adequada. Você vai ligar elementos para gerar expectativa, vai dividir elementos para gerar expectativa, vai pressupor que coisas vão acontecer, usando sua linguagem não verbal, repetindo o que o cliente diz, e por aí vai, né? E assim, gente, se tem uma coisa que é a mais importante dentro de tudo, dentro do processo de hipnose, é a nossa acuidade sensorial, é a nossa atenção, gente. Atenção como hipnoterapeuta, a nossa presença. Gente, o processo de hipnose clássica, ele é um processo de repetir script, né? Então, assim, se eu decorei o script, eu vou repetir, vai ser sempre igual. Mas não precisa ser assim. Se eu quero fazer melhor, eu tenho que ter esse estado de presença para conseguir notar o que acontece no meu corpo, no corpo do cliente. E eu não sei se vocês perceberam, mas todas essas estratégias que eu passei para vocês, com exceção dessas últimas aqui, envolve justamente isso daí, gente. Notar como o corpo do cliente reage. Esse processo de fazer hipnose sob medida, o sob medida, envolve o estar atento a como a pessoa está reagindo. Então, esse sob medida é um processo de hipnose baseado em feedback. Eu me comunico com o meu cliente, eu noto como o meu cliente reage à minha comunicação e, a partir da forma que ele reagiu, eu modifico minha maneira de se comunicar, né? Isso é o sob medida, é o fazer baseado no feedback. E esse feedback envolve resposta do corpo do meu cliente. Gente, o corpo do meu cliente é a parte mais importante de uma hipnose ericksoniana, tá? Com certeza é a parte mais importante da hipnose ericksoniana. Bom, saibam, gente, que existem vários outros elementos das induções ericksonianas, elementos como a utilização e por aí vai, que eu não passei aqui. Mas, assim, se vocês aplicarem isso que eu falei para vocês nessas últimas 3 aulas, nesses últimos 3 encontros, você já vai fazer muito melhor aquilo que você já faz. Pode ter certeza disso, tá? Bom, não falei de marcações analógicas, utilização, metáforas, comunicação evocativa, então saibam que a hipnose ericksoniana vai muito além disso. Antes da gente terminar, gente, alguma dúvida, alguma questão? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá, Antes da pode gente falar. terminar, você já está pressupondo que vamos terminar. Exatamente, exatamente, é bem isso mesmo. Isso é uma pressuposição, gente. Muito bom. Então é o seguinte, gente, convido vocês a estarem atentos aí às novidades da BH. A gente semanalmente faz eventos, encontros, sejam aulas, laboratórios de práticas, roda de discussão. Então acompanhe a gente aí, que sempre estamos tendo coisa nova, tá? Se vocês têm dúvidas, gente, manda aí depois, não tem problema. Adoramos estar discutindo, adoro falar. Você já sabe que eu adoro falar sobre hipnose. Então, basicamente, é isso aí, gente. Um grande abraço para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Me sigam nas minhas mídias sociais, Roberto Botelho Hipnose. Sigam a BH nas mídias sociais, @abhipnose. E é isso aí, gente. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau. Valeu, um abraço a todos.